Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Prova de Contacto. E desde já, olá Ruben. Olá, olá. Olá, estamos aqui então prontinhos aqui para mais um episódio e hoje É na área verdade. do vídeo. E Sim, acho que é uma área que nós também temos que cada vez dar mais relevância à malta. Temos aí muita boa malta a fazer grandes vídeos e hoje temos aqui alguém que é uma prova viva disso mesmo. Portanto, antes de passarmos ao nosso convidado e àquele ritual habitual que nós temos, vamos acrescentar aqui já uma primeira novidade. é verdade. Um novo ritual. Um novo ritual, e é um ritual que nós iniciamos com muito bom gosto, que é começarmos a agradecer aos nossos patronos. É verdade. Que para quem nos segue sabe que nós recentemente começámos a ter o Patreon e já temos 4 patronos até ao dia 2, por isso, desde já o nosso muito obrigado ao Fabrício Santos, à Joana Prada Lima, à Tênia Carvalho e ao Nuno. E o Nuno é só o Nuno, mas a gente sabe qual é que é o Nuno. E A gente sabe quem tu és, Nuno. isto é anonimato. Meu Deus. É Nunimato. Anonimato, ok. Bem, vamos aqui então dar início à nossa conversa. Mais uma vez, muito obrigado aos patronos. Para quem quiser saber mais, esteja atento. Nós depois vamos já colocar o endereço do nosso Patreon. Ou podem sempre ouvir o episódio anterior a este. Exatamente, também é possível. Por isso, vamos então ao ritual, agora sim, ao ritual do costume. Ruben, força aí. Então, hoje temos o prazer de receber no nosso podcast o Filipe Abreu, um talentoso profissional com uma longa trajetória no universo das artes digitais e do audiovisual. Com formação em design multimédia e especialização em câmara e iluminação, o Filipe construiu uma carreira sólida como criador de conteúdos, com uma paixão particular pelo mundo do cinema e da produção automóvel. Após vários anos de experiência a filmar conteúdos variados, Filipe deu um passo ousado ao desafiar a razão automóvel e criar conteúdos inovadores para o YouTube. Inspirado por grandes produções como o Top Gear e o Grand Tour, já produziu mais de 300 vídeos com altíssimo rigor técnico e qualidade cinematográfica. O seu trabalho de excelência como diretor de fotografia e produtor de vídeos foi reconhecido com o prémio no prestigiado International Motor Film Awards, uma das maiores honras na área de filmes automóveis. Atualmente o Filipe atua como freelancer e está a desenvolver o seu próprio projeto no YouTube, onde continua a explorar e a inovar no campo audiovisual. Bem-vindo, Filipe. Bem-vindo. Olá, tudo bem? Tudo. Epá, isto foi assim uma bio que teve que ser assim um bocado escrita mais cuidadosa. Não é assim muito fácil de encontrar muita informação tua. Pá. Pois é, eu costumo andar assim escondido atrás das câmaras. Low profile, É low verdade, profile. Exato. Mas pronto, mas acho que não dissemos aqui nenhuma mentira, pois não, aqui nesta pequena bio. Pronto, está tudo direitinho, está validado. Está validado, não é? Gostei muito de ouvir. Check. Pronto, ainda bem. Bom, então se calhar vamos começar pelo princípio, né? Saber como é que isto tudo começou. Portanto, tu estás de design multimédia nas Caldas da Rainha, não foi? Exatamente, foi lá que eu comecei. Portanto, eu terminei o 12º ano. Exato, foi lá que começou a surgir. Quer dizer, o bichinho já vem de um bocadinho mais para trás. Que é Eu sempre familiar? fui muito curioso. Não, eu sempre fui muito curioso em. O meu pai tinha uma câmara fotográfica, depois teve uma câmara também de filmar, amador e tal. Ele adorava registar todas as viagens, ele sempre foi de viajar muito. E cada vez que ele comprava algum desses gadgets, não é? Eu olhava para aquilo e pensava, pá, isto é espetacular. Então fazia montes de coisas malucas, já na altura pendurava tipo câmaras em sítios e não sei o quê, e o meu pai dizia assim, pá, tu partes isso e não sei o quê. E eu dizia assim, pá, não, mas isto é muito mais giro se estiver ali pendurado, não sei o quê. Pronto, sempre foi uma coisa que eu gostei, foi a imagem. Mas durante a seguir ao secundário, a minha decisão foi por design, até porque fui um bocado influenciado na altura. Alguns amigos meus também iam para design, e eu acho que o 12º ano e a idade de quem está no 12º ano não é para escolher uma profissão. Ponto final. Podia ter sido design como podia ter sido outra coisa qualquer. Mas o facto de ser multimédia chamou-me a atenção na altura, porque eu sabia que ia estar envolvido não só em desenho, mas também em websites e vídeo, fotografia, por aí fora. E foi mesmo aí que surgiu. Tive uma cadeira de fotografia e quando tive a cadeira de fotografia, estamos a falar de fotografia analógica, rolo, revelação,
e câmara escura. É E na dos teus, Ruben. altura, exato, não, foi Bons tempos, já não há uma muitas. exato, já não há muitas. E nas Caldas da Rainha eram bastante boas. E eu lembro de fazer aquele exercício e na altura pensar, se calhar estou um bocado enganado no curso. Mas depois continuei, até porque epá, eu apanhei aquela história toda do Bolonha. Imagina, Da eu estava no transição. segundo ano das Caldas e eram 5 anos o curso, a licenciatura. E eu cheguei ao final do segundo ano, fui para casa, férias, etc. Voltei no terceiro ano e quando cheguei, a primeira coisa que me disseram na escola é: parabéns, és finalista. Depois E passaste eu, a a ser 3 mais sério? 2. É. É. Mas como é que eu sou finalista? Porque agora é Bolonha, este ano acabas. E quando tu É. tens. Pá, eu acho que isto foi mesmo muito mau para quem estava. Eu sei de uma série de colegas meus que depois tiveram que ir tirar outro curso. Quase toda a gente foi tirar mais um curso. Porque se uma coisa está delineada, que são 5 anos, Sim. o que acontece é que os 2 primeiros anos são muito teóricos, pouco É verdade. práticos. Sim, sim. E tu estás ali a aprender muita teoria, tens alguma prática, É um bocado mas as a bases. partir do terceiro ano é que as coisas começam a ficar sérias e meter a com mão na projetos massa. diferentes, exatamente. E ali não, ali foi tipo 2 anos de teórica e agora tipo faz aí qualquer coisa. Foi mais ou menos isto. Bom. E pronto, e foi isso. Foi isso que Foi por aconteceu. sentires essa falta da parte prática que te levou depois a procurar a especialização de câmara e iluminação? Sim, foi isso e o facto de eu saber que como designer era muito mau, percebes? Era Ok, mesmo ok. mau, pronto. Pá, não era mau, era mediano, mas era... Imagina, é aquela fase da vida em que tu estás a tirar um curso e estás a fazê-lo por obrigação e não por amor àquilo que queres fazer. E eu acho que toda a gente, quando vai tirar um curso, tem que saber exatamente que é aquilo que quer fazer. Porque senão não vale a pena. Aliás, hoje em dia há várias áreas em que eu, se tiver um filho, espero que tenha, se ele me disser que quer ir para fotografia ou para vídeo, eu nunca o vou pôr, pai, perdoem-me dizer isto, mas eu acho que nunca o vou pôr numa faculdade. Vou Oh. pô-lo a tirar cursos específicos de coisas que ele goste ligados àquela área. Porque eu acho que Uma às vezes especialização. acaba por ser, exatamente, porque eu acho que às vezes acaba por ser, eu não sinto que perdi tempo, mas sinto que ahm, perdi andamento. Eu olho para os miúdos hoje em dia, com 19 anos, 20 anos. Eu tenho uma pessoa agora que está a estagiar comigo, que tem 20 anos. E o que ele sabe agora com 20 anos e que tem aprendido comigo, eu só soube quando tinha 28. Sim, pois. Porque andei ali muito tempo sem saber o que é que havia de fazer e com esta coisa toda da responsabilidade de tirar cursos e de Pois. saberes o que é que tens que fazer e vai lá, porque agora tens... Epá, havia tanto aquela coisa do papel, sabes? Aquela coisa de teres o papel de que tens um curso e que isso é que te valida. Sim, E eu acho que isso hoje em dia já não é nada assim, a meu ver. concordo. A Eu meu ver. concordo. A meu ver. Sim, eu também acho que nas áreas mais criativas é acima de tudo o trabalho que já tens feito. Exato. Epá, e conviveres com pessoas, aprenderes com pessoas, ires, veres, errares muito, porque faz parte do processo. Pois, mas eu Diz. concordo, sim, mas concordo. Eu acho, agarrando o que estavas a dizer, e bem, eu acho é que se calhar cada vez mais há menos margem para erro, Exato. não é? Porque Há acho que menos margem para erro. Sim. hoje em dia parece que as pessoas quase têm que nascer ensinadas e é um bocado aquilo que tu disseste, não é? O teu exemplo, não é? Um curso que tinhas 5 anos passou para 3. Em que muitas vezes é nesses cursos que nós podemos ter uma pequena margem, ou não, consoante também os docentes, de poderes errar um bocado e aprenderes com esse erro, não é? E agora quase que não te podes dar esse luxo, não é? Portanto, quase que quando vais para o mercado já tens que saber fazer tudo, já tens de ser quase um expert nas Sim, tuas mas há essa expectativa ferramentas. porque as coisas hoje em dia também estão a um ritmo muito mais elevado, não é? Exatamente. Tipo, esta nova geração de miúdos aprende muito mais rápido
do que sim, a nossa sim. geração, porque Sim, tem acesso a ferramentas completamente diferentes, não é? Exatamente, sim. Eu lembro-me que, tipo, se quisesses fazer alguma coisa no Photoshop, tinhas que passar umas boas horas em frente ao computador Sim, e agora para qualquer conseguir fazeres dúvida, alguma coisa. Agora sim. carregas num botão e aquilo Sim, acontece. ou então qualquer Portanto, dúvida vais ao YouTube e há já de haver não sei quantos exato, tutoriais a exatamente, explicar-te exatamente, como é exatamente. que... Olha, isso então, olha, na área automóvel, o que eu descobri durante estes anos é quase como se existisse uma, uma seita, não é? Tipo, que protege muito bem todo o conhecimento relacionado com filmagens e fotografias automóveis, que era extraordinária, e eu consegui ir furando e ter acesso a algumas pessoas que trabalhavam no Top Gear e por aí fora, e ia sacando ali uma ou outra informação que me permitiu ahm, criar algum tipo de planos diferentes que eu não sabia como é que se faziam, não é? Mas se tu procurasses na altura, aliás, hoje em dia continua a ser assim, se tu procurares como filmar um automóvel, não sei o quê, tu encontras já muito mais coisas do que na altura, mas a realidade é que muitas das coisas que encontras são coisas 99% amadoras e que não são resultados finais ah, que se exigem para tu filmares um automóvel. Claro Pois, que se quiseres, filmas um automóvel com o que quiseres. Hoje em dia, metes uma GoPro, metes uma coisa qualquer e fazes. Está feito. Mas não é com o rigor que tu vês no cinema ou com o rigor que Sim. vês nessas séries de alta produção. E lá está, mais uma vez, é daquelas coisas, tipo, tens a informação muito escondida ainda. Eu acredito que daqui a 5 ou 6 anos já esteja tudo cá fora. Eu vou fazer parte disso, porque eu vou partilhar muita coisa no meu canal de YouTube relacionado com isso e de como é que devem ser feitas as coisas e como é que são feitas as coisas. Aliás, já tenho partilhado algumas, porque eu acho que não faz sentido. Eu acho que até deve de haver mais gente a fazer isso, até mesmo alguns canais de televisão que fazem coisas e que eu às vezes não percebo como é que estão a fazer com um nível amador tão grande, com pessoas tão importantes, muitas pois. vezes, que estão do outro lado da cama, mas também vivem disso, não é? Porque o facto de teres uma pessoa muito importante à frente da câmara faz logo com que toda a gente veja, Exato. portanto é fácil, mas eu acho que aí podia haver mais rigor e espero que haja no futuro, porque faz sentido, as coisas ficam mais bonitas, mais direitinho. E acho que todos tinham a ganhar. Vamos aqui fazer um pequeno rewind, só aqui na tua Sim, história, que já estávamos aqui a começar a falar dos carros e já lá vamos. pois é, Mas o desculpa. curioso Foi é mal. que, é que nós sabemos que antes de começares na área dos automóveis, ainda te passaste pelos casamentos, Passei, sim senhor. Isto não foi, é? isto foi, isto foi, sim, E que e digo-te, aprendizagens é que tiveste dessa área que até podes ter passado para o teu trabalho de agora? foi os casamentos, eu costumo dizer isto, os casamentos foi quando eu senti que eu não tinha que ter medo de fazer o meu trabalho. Portanto, aquilo, imagina, os casamentos para mim são o último exame que tu fazes na escola Ok. para saber se passas ou não. Quem passa com nota boa a fazer um casamento está preparado para tudo o resto. Porque o É um statement casamento forte, não é? A malta que está a é ouvir. verdade, não, é Então, a malta dos verdade. Eu, casamentos. eu, eu, eu dou muita eu dou muita importância eu dou muita importância a quem filma casamentos e fotografa casamentos, porque e reconheço muito o trabalho de toda a gente e tenho muitos amigos meus que o fazem, porque de facto é naquele momento, tu só tens uma oportunidade de captar aquele momento. Logo aí, à partida, tens uma responsabilidade gigantesca em cima de ti. E tens que garantir que tens determinados planos, isto no casamento, no pacote de casamento tradicional, que foi a maior parte das coisas que eu fiz na altura, tu tinhas que ter determinadas coisas e tinham que lá estar. Não Sim, havia sim, há hipótese. momentos que sim, que tens de ter, E tu não obviamente. podes falhar
em nada. E o primeiro casamento que fiz foi de um amigo meu, só naquela, tipo, era convidado e tal, não sei o quê. Tinha umas imagens, foi fixe, ele curtiu, foi engraçado, e depois entreguei aquilo a 2 ou 3, como é que se chama? Pá, agora não me lembro do nome, mas pronto, casas de fotografia que faziam casamentos e por aí Ok. fora. E, e chamaram-me uma vez, chamaram-me 2 vezes, chamaram-me 3 vezes, e eu comecei a achar que aquilo era engraçado. Pá, e depois houve uma altura que eu comecei a fazer mesmo muitos casamentos, e sentia sempre esse peso de responsabilidade, mas ao final do dia, porque houve uma altura que estava já a começar a ser moda o same day edit, Ok. e eu estava a fazer tudo. Normalmente eu era contratado sozinho, porque ia 2 fotógrafos e ia um videógrafo. E eu tinha que captar tudo sozinho, com uma câmera, Yeah. com o microfone, e, como se diz na gíria, tinha que me desembardar. Pois. Pronto. Eras pau para toda a obra. Era pão para toda a obra. E assim foi. E embora eu hoje olhe para trás e diga, epá, se eu tivesse mais uma pessoa, não sei o quê, o resultado era diferente. Claro que era. Mas mesmo assim consigo olhar para aquele produto final e perceber que estava ali um Filipe Abreu que tinha empenho naquilo que estava a fazer, e os noivos ficavam satisfeitos, os noivos gostavam, os noivos pediam mais vezes para eu ir, a palavra passava. Pá, e foi uma época exaustiva, porque pá, chegaram a ser montes de casamentos no verão e não ter fim de semanas e por aí fora, é sempre chato. Mas foi uma altura que eu aprendi imenso, a parte do desenrascar-me, a parte do contacto também com pessoas e com o equipamento, saberes que há determinadas limitações que não podes ultrapassar. Tudo isso faz parte da construção da minha carreira. E eu acho que foi muito importante, porque eu percebi realmente que havia certas limitações que eu tinha de equipamento na altura, havia certas limitações técnicas que eu tinha, tentava-me proteger, chegava a casa, ia tentar fazer diferente em algumas coisas, depois começou-se a introduzir, por exemplo, os gimbals. Eu tinha um gimbal muito afanhoso, que aquilo estava ali mesmo tudo ao milímetro, porque se eu sempre trabalhei com objetivas de zoom. Se eu desse um toquezinho um bocadinho mais para a frente, ele já não aguentava e começava a Descalibrava. tombar. Portanto, Descalibrava. todo aquele processo foi muito interessante. Epá, eu adorei essa fase da minha vida, porque aprendi imenso. E Deu-te conheci muita escola. gente também. Sim, grande escola. Casamentos é uma grande escola. Isso foi logo. Isso foi logo. Yeah, isso foi ainda durante a altura que estava a tirar o curso também. Oh, Que começou na altura que estava a tirar o curso na Restart. Ou talvez um bocadinho antes, até. Exato. Então foi na altura da especialização, não é? sim, seria. Exato. Eu depois deixei de fazer porque porque fui para a Restart. E foi aí que eu comecei a perceber que ainda dava para fazer coisas das quais eu me identificava mais desde o início, que é, eu nos casamentos tentava sempre que fosse uma coisa muito apelativa do ponto de vista sensorial, e que fosse uma coisa que visualmente não parecesse ser filmado com uma câmara, uma Handycam, não é? E quando fui para a Restart foi o contacto que eu tive com a parte do cinema. E para mim, esse era o meu maior desejo, era criar imagens cinematográficas, não é? Como dizem hoje é tudo É. cinematográfico. Mas o meu objetivo era criar esse tipo de imagens. E eu poder estar ali em contacto com pessoas que estavam no ramo e que metiam as mãos na massa Sim. e que me podiam dizer e ensinar coisas que eu não tinha acesso, por mais que procurasse no YouTube, porque não havia muita coisa. Uhum. Epá, e foi uma experiência brutal.
Foi brutal e foi completamente diferente. Por isso é que eu digo, quando eu cheguei à Restart, eu inscrevi-me naquele curso, paguei aquele curso porque eu queria muito fazer aquilo. E logo à partida entrei a pé juntos, dei tudo. Dei tudo. Fui o melhor aluno naquele ano. E foi assim que eu conheci um dos meus grandes amigos hoje em dia, que é o Aurélio Vasques, que foi meu professor na altura e que me apadrinhou e começou a levar para essas andanças de videoclipes, já videoclipes com malta conhecida, depois fazer curtas-metragens, longas-metragens, foi tudo através dele. E pá, e foi ótimo, porque eu depois percebi como é que era todo o andamento da malta e de uma equipa de produção, as funções de cada um, saber que há equipas maiores, há equipas mais pequenas, nas equipas mais pequenas temos que se partilhar mais funções, mas o amor à criação de imagem, à criação de cinema, é uma coisa que tu encontras nessas equipas e por mais horas extra que faças, por mais desacatos às vezes que possam existir, há sempre um amor principal que é criar aquilo, é a criação daquele filme, daquele videoclipe, seja do que for, é para isso que tu estás ali. E tu esqueces tudo o resto, só queres que aquilo corra bem. E eu acho que isso é uma coisa única nesta área, é saber que faça chuva ou faça sol, toda a gente quer que aconteça e Sim. que se chegue ao fim e que o resultado seja bom. Há uma causa superior, não é? Exato, há uma causa superior, exatamente. Então, diz-me então, como é que depois disto tudo tu foste parar aos automóveis? já tinhas gosto por automóveis? Era assim alguma Eu hoje estou panca a ficar tua? assim um bocadinho sem voz porque eu estive a gravar um vídeo à tarde e Ok. ainda não estou preparado, estás a perceber? Não tenho aquela preparação focal que a malta do YouTube tem, portanto tenho que me ir preparando para isto. Mas isso foi engraçado porque eu desde miúdo que via os episódios de Top Gear com um grande amigo meu e eu lembro perfeitamente de estar a ver aqueles episódios com ele desde miúdo, estamos a falar adolescente, na altura em que fui depois para as Caldas e não sei o quê, e nós continuámos a ver Top Gear. Mas já para o fim, eu virei para ele e disse-lhe assim: epá, Otto, desculpa lá, eu acho que um dia vou ser capaz de fazer isto, genuinamente. Porque eu acho que isto é complicado, mas o segredo disto tudo está na maneira como depois é montado. Portanto, eu sempre achei que eles tecnicamente tinham coisas muito interessantes, mas achava que a montagem era sempre muito rigorosa e muito boa. Por exemplo, no Grande Tour já não era assim, já achava que tecnicamente no Grande É um Tour bocadinho diferente. havia uma evolução maior técnica. E pronto, e anos mais tarde, esse meu amigo, o António, que trabalhava na indústria automóvel, numa marca, veio falar comigo e disse assim: epá, olha, eu conheço 2 miúdos, meu, da nossa idade, e eles têm um projeto muito engraçado que é a Razão Automóvel. Eu acho que devias ir falar com eles. E eu, ok, bora lá. Estava a trabalhar como freelancer, ia tendo a minha vida, mas pensei, epá, curtia imenso fazer isto. Fui falar com eles e propus fazer um canal de YouTube para fazermos vídeos de automóveis. Eles disseram, epá, ainda bem, porque nós também estávamos a pensar nisso, até já tentámos aqui uma coisa ou outra. Então vá, bora lá, vamos fazer isso. E então, fomos fazer o primeiro episódio, sem guião, sem nada, uma coisa toda. Pá, vamos aqui filmar carros, pronto. E basicamente era um Porsche e tal, que era de um amigo e não sei o quê. Pá, filmámos aquilo e depois eu entreguei. Mas eu não estava muito satisfeito com aquilo que tinha feito, para ser sincero. E aí é que vi o quão difícil era filmar automóveis. E eles na altura também não ficaram muito satisfeitos e a coisa ficou por ali e dissemos, opá, olha, pronto, eu não gostei muito, vocês também não gostaram muito, pá, a gente depois fala um dia destes. Depois, uns anos mais tarde,
eu estava a trabalhar com algumas marcas automóveis também, eles seguiram o seu caminho também, sempre a fazer a indústria automóvel. E eu encontrei-os num salão automóvel, encontrei o Diogo num salão automóvel e disse: olha, eu acho que devíamos falar outra vez, porque é assim, já passaram uns quantos anos e eu acho que agora sou capaz de fazer muito melhor. Ele, pá, então nós agora também estamos numa situação diferente e crescemos imenso e não sei o quê, vem falar connosco. E assim foi. Lá fui ter um almoço de reunião, uma reunião de almoço, e disse na altura que eu achava que era interessante que o canal de YouTube fosse uma mistura do canal do CarWow com, na altura, o Carfaction. Portanto, era, de um lado tínhamos a parte de mostrar os carros todos ao detalhe, o que é que faziam, se os bancos andavam para trás, como é que era o sistema de infotainment e não sei o quê, ou seja, ser uma coisa mais longa e mais informativa, mas sempre com a ideia de que teríamos a parte cinematográfica incluída e que iríamos ter sempre imagens que nos destacavam dos demais. E então chegámos a essa conclusão, que acho que era uma boa ideia e uma boa receita, e foi assim que fomos filmar o primeiro episódio, que foi de um Volvo XC60, que foi aqui na minha zona. Na altura eu estava a fazer algumas publicidades, tinha uma rede e não sei o quê, portanto eu já tinha algum equipamento fixe que dava para fazer coisas diferentes. Mas eu ainda estava longe de fazer coisas que faço hoje, né? Mas consegui, lá está, é tal coisa, ia mascarando aquilo que não sabia e sempre com vontade de perceber como é que se faziam algumas coisas, mas para isso é preciso estar no terreno, não há hipótese. Se não estiveres com as mãos na massa, nunca vais perceber como é que se fazem as coisas. E tens que ir tentando. E esse processo, eu sempre disse que o meu trabalho era assim. Eu filmava 2 dias por semana, ou 3, o resto estava a editar, mas eu sempre disse que precisava de dias durante o mês para testar coisas. Tens de testar, não há hipótese. Tu não podes, ainda por cima na indústria automóvel, imagina, tu não podes meter um rig da parte de fora do teu carro Sim. com não sei quantos quilos, nem sequer é o risco de tu perderes as coisas. Há sempre esse risco e é mau. Mas o maior risco de todos é aquilo cair e causares um acidente e alguém se magoar a sério. Sim, Pois, sim. sim, parte de segurança é Tu fundamental. estás Claro. a trabalhar na via pública, né? Portanto, é complicado. E quando digo dos rigs de exterior, digo também dos rigs de interior. Portanto, tu tens de ter a certeza que a tua câmara, que pesa não sei quantos quilos, não vai saltar direito à pessoa que está a conduzir numa estrada, não é? Portanto, eu acho que hoje em dia o que acontece muito é que a malta vai logo cega a querer fazer as coisas e não se apercebe às vezes dos riscos que está a tomar. Mas isso faz parte da ingenuidade e é normal. E da Mas falta de mas é por experiência aí, também. e falta de Às vezes. experiência, sim. Mas é por aí também que eu acho que o meu canal de YouTube pode ajudar as pessoas. É perceberem quais é que são as maneiras não só bonitas de fazer, mas seguras também, porque isso para mim é mesmo muito importante. Sempre foi uma coisa que foi muito importante para mim. Nem sempre o fiz da maneira mais segura, muitas vezes não o fiz, correu sempre tudo bem, mas agora olho para trás e acho que foram riscos desnecessários, percebes? E é uma área que envolve muito risco, muito mais do que qualquer outra. Está tudo em movimento, tem uma percebes? curva de aprendizagem maior do que noutro tipo de Sim, projetos. está tudo em movimento, estás a perceber? Está tudo em movimento, está tudo em suspenso, vai tudo a voar, não é? Portanto, é sempre um risco maior. Então já agora explica só assim um bocadinho mais para o nosso público, um bocadinho com um bocadinho menos conhecimento na área de vídeo. O que é que difere a preparação de filmar este tipo de projetos com automóveis de outro tipo de projetos? Ou seja, como é que tu garantes que o veículo saia bem representado? Então, olha, a primeira fase foi perceber como é que filmava um carro no exterior, estático. Existem determinados planos que favorecem mais um carro. Por exemplo, se estiveres com uma objetiva super wide, é muito agir para videoclipes, mas quando uma marca olha para aquilo, ninguém quer ver um carro todo distorcido. Não representa o veículo. Exato. Portanto, há uma margem com que podes trabalhar. Eu raramente
Raramente filmo alguma coisa de automóveis abaixo de 24 mm. E também nunca passo, é muito raro passar dos 100 mm, porque depois também o carro começa a ficar muito largo. Depende do carro, do que é que for o carro, mas eu ando ali dentro daqueles 24-70, os tradicionais 24-70, se bem que os 35 mm são sempre 35-50, para mim são as distâncias São os focais spots. que mais favorecem um carro. Primeiro foi perceber isso, depois foi perceber como é que filmava o interior, como é que colocava o carro, porque o trabalho mais difícil quando tu trabalhas no exterior é esse, nós não trabalhamos em estúdio, não é? Então nós temos que jogar com os cenários que existem e temos que jogar com a luz que existe. Pode ser um dia enublado e aí é o caos completo sempre, porque por mais que tu tentes controlar, existe sempre uma variação muito grande de luz. E aí é tentar é por repetição, tem que ser para depois as coisas colarem, tens que apanhar, esperar um bocadinho, tens que esperar pelas nuvens, tens que esperar por isto. O que para mim é chato, imagina, tipo, para quem está a falar para a câmara, imagina o quão chato é estares a falar e de repente começa a levar com um chapadão de luz e na cabeça dele e na minha, não é? Nós a pensar, pronto, vamos ter que repetir isto tudo. Mais um take. Exatamente. Essa foi uma parte engraçada, perceber o posicionamento do carro em relação ao sol. Desculpa, só interromper. Tendes a fazer scouting ao local, levas lá o veículo? As primeiras vezes, nós ali na razão automóvel não dava espaço para, não havia muita margem para tu poderes explorar muitos locais. Quando passávamos e registávamos, ficávamos com essa ideia e sabíamos que ali podíamos filmar. Mas imagina, nós tínhamos os carros durante um período de tempo curto, normalmente 2-3 dias, e tu tens que perceber que tens 2 ou 3 locais de eleição e é para esses. Aquilo que eu tentei fazer durante muito tempo foi tentar disfarçar esses sítios em vários sítios. Estás a perceber? Não queimar planos logo, que eu sabia que podiam ser utilizados mais tarde para outro veículo. Às vezes bastava mudares 20 ou 30 metros, parecia que o cenário já era diferente. Na estrada também, ias por uma estrada que era logo a seguir, pronto, por aí fora. Mas era um bocadinho por aí, era tipo jogar por aí. Quando havia mais tempo, nós tínhamos sempre tínhamos um trabalho diferente. Aí já íamos procurar sítios, já íamos procurar locais diferentes para filmar e era giro, porque dava sempre tempo para fazer o scouting, dava para ver a que horas é que o sol se punha, onde é que se punha, onde é que se nascia. Portanto, quase todos os projetos que fizemos para concorrer aos prémios foram com essa premissa de que iria existir tempo e nós percebíamos o que é que íamos estar a fazer e tínhamos sempre uma equipa maior e as coisas funcionavam sempre de uma maneira diferente. Com quanta antecedência é que normalmente tinhas os scripts? Eu tinha, imagina, o script era feito, se fosse um projeto deste género, o script era feito com antecedência. A maior parte dos vídeos que tu vês são tópicos que são importantes, que têm que ser tocados naquele vídeo, a partir dos quais são feitas essas falas, que a gente chama-lhe as falas, que são os vivos, são feitos esses vivos, até porque é assim, imagina, isto para o caso de cá, de Portugal, é muito interessante, porque tu tens o carro, podes experimentar o carro no dia antes e tu só no dia a seguir é que vais falar sobre o carro. Mas no estrangeiro, quando são as apresentações internacionais, as coisas são completamente diferentes. Porque muitas das vezes tu estás a falar sobre o carro e não tiveste quase tempo nenhum para conduzir o carro. Percebes? Portanto, são ambientes diferentes e são experiências diferentes. Mas
normalmente era isso, imagina, tinha um script, nesse caso das situações em que íamos para os prémios, em que concorremos aos prémios, tinha o script, e depois de ter o script, tentávamos seguir, não à risca, porque havia coisas que iam mudando, e, e fazíamos o melhor que podíamos. Mas, por exemplo, no último que nós concorremos, o script até estava feito, foi em Espanha, com o McLaren, o script estava feito e de repente houve uma tempestade gigantesca Uau. lá no meio da serra, e nós, a meio do vídeo, aliás até foi o Diogo a meio do vídeo vinha a ouvir uma música do Vivaldi das 4 estações e lembrou-se, não, é pá, isto está a acontecer tudo, sol, mesmo chuva, trovada e não sei o quê, então vai ser isto, a temática do vídeo vai passar por aqui, que conduzir um carro destes é tipo Sim. como umas 4 estações e não sei o quê. Portanto, foi muito interessante, porque a partir daí depois começámos, nós sempre tivemos muita facilidade, e também conhecíamos há muitos anos, muita facilidade em agilizar o processo, que é, ok, isto mudou, mas nós parece que conseguíamos responder à ocasião. Sim. E isso foi, lá está, isso também pode vir e vem da parte que tínhamos falado do início, de filmar casamentos, por exemplo. Adaptar ao Que é improviso, não é? adaptar-te ao improviso. É uma coisa muito importante mesmo. Então, e tens assim algum equipamento específico que achas que é indispensável para filmar automóveis? Sim, era isso que eu estava a dizer. Há bocadinho estava a dizer, tínhamos falado da parte exterior e de interior de carros. Sim. Depois, quando eu comecei a filmar no interior dos carros, por exemplo, quando eu comecei a filmar no interior dos carros, GoPro. Foi o que eu pensei, epá, eu não vou arriscar com isto, GoPro é levezinha, se isto saltar não magoa ninguém. E pronto, e foi assim, foi GoPro durante os primeiros anos, com as limitações todas que uma GoPro tem, e depois chegámos àquele ponto em que nós éramos os maiores críticos do nosso trabalho, não é? E nós começávamos a olhar e começávamos a ver que as coisas começavam a evoluir por todo lado, e que cada vez tínhamos mais uma linguagem específica criada com uma qualidade associada, e de repente, quando olhávamos para os vídeos no interior, estava lá aquela wide da Pois, GoPro, notava-se. É assim uma e chapada nós, visual. epá, isto não vai dar, isto assim não vai dar. Foi aí que posso-vos dizer que foi a parte mais frustrante de testes que eu tive até hoje. Não foi a mais, mas foi a segunda. Pode parecer que é simples, mas montar uma câmara no interior de um carro sem vibrações é muito difícil. É muito difícil. E quando tu pensas, quando saiu na altura, eu já tinha uma GH5 com a estabilização de imagem, pumba, meti lá aquilo, ainda era pior. A estabilização de imagem ainda é pior. A sério? Aquilo é pior, exatamente. Portanto, quando vês aqueles reels todos, pá, está aqui, não sei o quê, metes aqui esta suction cup e pumba e tal, e depois olhas para o clipe e na verdade, quando olhas para aquilo, dizes assim, isto não está assim tão bom. Porquê é que será? A sério, tipo, há montes de gente que me mostra, olha aí, bada fixe. E depois começa a olhar, epá, mas isto tem um aspecto um bocado estranho, pá, isto está aqui um movimento. Porque a ideia é que quando tu vês um filme, ou quando vês seja o que for, a câmara, quando é uma câmara no interior do carro, no interior ou no exterior, tem que ser uma extensão do carro, tem que fazer parte do carro. Portanto, todas as oscilações que o carro vai fazer, a câmara tem que fazer. E se fizer ao mesmo tempo, tu não notas que estão a acontecer. E é realista. Não é? E é realista, como é óbvio. Faz sentido. E a quantidade de suction cups que eu tenho aqui em casa é a coisa mais doida. Colecionaste, sempre. começaste a fazer uma coleção. A quantidade de dinheiro que eu gastei nisto, até que eu consegui encontrar uma, porque eu depressa percebi qual é que era o problema. Havia uma solução, que era, eu podia pôr uma suction cup e a câmara. E o que acontece quando tu metes uma suction cup e uma câmara só com uma cabeça, por exemplo? Uma cabeça de tripé, imagina, de fotografia. Tu montas e existe todo aquele espaço que vai da suction cup até à câmara, que vai introduzir vibrações, porque o carro vibra. Certo. E isso vai introduzir vibrações no teu vídeo.
Então, a seguir, aquilo que podes fazer é colocar outras suction mounts à volta e teres ahm, braços articulados Uhum. e uma cage para tu poderes controlar os Ok. movimentos no X e no Y. Portanto, terias de Uhum. ter uma suction cup de cima, não é? Depois tens de ter outra suction cup de baixo para evitar Fogo. que oscile. Depois tens que ter mais uma chega É. para fazer um dos lados. Isso é quase um curso de Agora, física para. claro, é Fogo. quase um curso de física e tu começas a olhar para aquilo e dizes assim: epá, eu não vou estar a montar. Nós temos sempre há pouco tempo, eu não vou estar a montar isto tudo. Eu cheguei a fazer isso, percebes? Só que Yeah. olhava para aquilo e pensava: pá, o tempo que eu tive aqui a montar isto é impraticável. Yeah. Pois. É impraticável. E eu sei que a malta continua a usar só com a suction cup e não sei o quê, e não se importa. Pá, mas a mim aquilo já me fazia confusão. Não Só que uma conseguia estar a parte. ver aquilo tudo a abanar. Só que uma parte, para quem não sabe que é um section cup, é uma ventosa. É uma ventosa, Sim, Pronto. exatamente. sim. Uma ventosa, exatamente. Ah, e foi pouco tempo depois de eu ter comprado não sei quantas mil ventosas e braços e Uhum. essas coisas todas que eu tenho aqui em casa, que eu depois encontrei uma ventosa na Amazon. Quando eu olhei para aquilo pensei assim, bem, aqui está um problema que vai ser resolvido. Porque tinha duas ventosas, mas depois a ligação entre as duas ventosas é feita através de um braço de metal. Ah, O que significa, e elas são ajustáveis em ângulo, que é logo muito importante. E o que era mais importante? Era eu poder colocar diretamente nessa barra de metal, que tinha um parafuso 3/4, a minha cabeça de vídeo, que tinha que ser muito boa, tem que ser uma cabeça de vídeo, sim. de vídeo não, de fotografia muito boa, daquelas com fricção, em que fica mesmo Sim. impossível dela se mexer. Pá, e quando eu experimentei aquilo, e experimentei, lá está, com o Ibis e pensei, ok, durante muito tempo utilizei aquilo com o Ibis porque aquilo funcionava, na verdade, a imagem estava estável, Sim. mas depois comecei-me a perceber, pá, há aqui qualquer coisa que eu não gosto, que era a tal oscilação lateral, que tu vês, por exemplo, quando metes uma câmera com Ibis, é quando ela roda, ou quando o carro roda na curva, ela acaba por ceder um bocadinho para o lado direito ou para o lado esquerdo. Então se metes com uma GoPro hoje em dia, esquece, é tipo, se metes a estabilização na GoPro, aquilo às vezes parece que vai um bêbado dentro do carro a olhar para o gajo. É tipo uma coisa que anda ali. Oscila muito. Exatamente. E aqui, a partir do momento em que eu desliguei o IBIS na câmara, vá lá, tinha aquilo que eu sempre quis, pá, e a partir Pois daí... desativaste Mas estamos a falar que estabilização e. sim, mas estamos a falar uma coisa que aconteceu para aí há 3 ou 4 anos. Não foi uma coisa que aconteceu já há imenso tempo. Isto foi uma coisa que foi um processo gigantesco de perceber porque é que isto não Que é funcionava. aquilo A mim acontecia. fazia-me sempre Pois. confusão. Pronto, mas isto está com a experiência conseguiste Claro. lá chegar. E depois, mais tarde, epá, era fazer os planos de carro para carro, que era sempre a parte que eu queria mais fazer, porque é aquilo que realmente tu olhas e tem mais impacto, que é ver o carro a rolar na estrada, que é sempre a parte mais É o eye difícil. candy. É o eye candy, é tipo, pá, não há uma publicidade que não tenha um carro a andar na estrada, não é? Sim. Aliás, às vezes há publicidades na televisão que é só o carro a andar na estrada, portanto, nem é preciso mais nada. E tu, aí, pá, não havia outra alternativa, era pendurado em janelas, era em bagageiras, pá, não havia outra maneira, eu não tinha budget para outra coisa, tentei várias coisas, eu cheguei a tentar, atenção, eu cheguei a estar com a bagageira aberta e depois estava no banco de trás, que era para estar bem seguro, não é? Estava no banco de trás com um boom pole O quê? sim, de um boom pole de áudio que enroscava Uau! naquele gimbal todo manhoso que eu tinha. Ai, E então ia assim aquele braço telescópico até à parte de trás MacGyver, isso é a da MacGyver. bagageira. fogo. Exato, eu ia ali tipo o meu braço a tremer por todo Ai, lado, Jesus. a tentar, para conseguir ali 5 ou 6 segundos, mas depois foi aí que eu percebi, mais vale eu ir na bagageira, porque pelo menos depois há uma coisa, tu consegues logo muito bons resultados quando vais na bagageira, a verdade é essa, não há hipótese, porque o carro tem a suspensão é boa e depois tens a melhor suspensão de todas, que são os teus braços e o teu corpo, junto com um gimbal, e tens uma receita perfeita para fazer os chamados rolling shots,
que quando tu partes para um rig, por exemplo, de exterior, que foi a última fase que eu investi muito, para não ter que andar em bagageiras de carros, Sim. porque a idade já é outra e há outras coisas a ter em conta. E nessa fase, quando tu vais fazer esses shots na bagageira do carro, tu consegues logo excelentes resultados. Não há hipótese. É fácil fazer isso. E eu acho que por isso é que há muita gente que começa logo por fazer isso, porque na verdade é a maneira mais fácil de tu teres um bom resultado é se fores na bagageira do carro. A Boa. verdade é essa. Já agora que falaste no boom, como é que é relativamente ao som? Como é que faz? Relativamente ao som, também foi uma fase de aprendizagem, mas foi mais rápida. Eu tinha uns Sennheiser daqueles aqueles mais conhecidos. Aqueles pequeninos. Não são muito, agora são gigantes, né? Para os dias que correm hoje. Opá, eram uns que se utilizavam muito na televisão e tudo, que eram wireless e tal, e isso era bom. Mas aquilo era todo ali um aparelho muito esquisito, porque eu tinha eu tinha esses Sennheiser, e depois eles tinham saída XLR, depois ele ligava num gravador de som que tinha XLR, mas o gravador de som na altura levava duas pilhas, duas ou quatro pilhas alcalinas, que davam para ir para meia hora, ou então podias comprar pilhas de lítio que eram caríssimas e que duravam para ir para 1h30, mas não eram recarregáveis, era tipo pilhas de lítio e depois aquilo eram caríssimas e iam para o chão. Então eu criei uma mochila que tinha de lá dentro o emissor, tinha o gravador e depois o gravador estava ligado por um cabo DC a um power bank. E aquilo estava tudo enrolado com fita. Estás a ver? Pronto, aquilo estava tudo enrolado com fita e estava dentro de um saco. E esse saco era o saco do som. Pronto, era só meter a gravar e depois do outro lado havia o emissor. Havia o receptor. Só que o problema daquilo é que o som, na altura, aquilo não era muito esperto, aquelas coisas não eram muito espertas. E então tu às vezes bastava passares por uma frequência qualquer diferente. Aliás, era na altura em que tu só visses qualquer coisa na televisão e que tivesse esse sistema a ser utilizado, volta e meia lá estava o som do telemóvel. Lembram-se disso? Sim, aquela interferência imenso. Agora já não vês isso, porque agora estas coisas do som estão muito mais evoluídas e eles estão sempre à procura de uma frequência que não haja nada em antecipação. Isso nunca te acontece. E aí também foi um passo a descobrir. Depois descobri uns gravadores com lapela que me salvaram a vida. Que eu às vezes cruzava-me com a malta do som e dizia: epá, mas tu metes aquilo a gravar no gajo e tu não tens nenhum áudio para confirmar se aquilo está bom. E eu: epá, não, porque aquilo grava duas faixas. Grava uma mais alta e uma mais baixa. E ele está com o microfone, mesmo que ele grita, aquilo dá sempre para ir buscar tudo. Então não tens medo que aquilo... Não, pá, aquilo está tudo, porque aquilo estava mesmo bem feito. Eles continuam a utilizar isso e eu tenho aqui um em casa, que é um Tascam DR10L, acho que era assim. Porque aquilo a rosca, primeiro não é daqueles jacks que tu metes o jack e pode saltar. É mesmo de rosca, portanto aquilo nunca vai acontecer nada. Não sai mesmo. Depois tem uma série de proteções, tem muito poucos botões e tem, quando é o botão de pôr a gravar, é um botão que tem uma saliência para fora, ou seja, à volta do botão tem uma saliência em que tu tens, para pôr a gravar, tens que ir sempre com a unha ou com a ponta do dedo e para parar é igual. Pá, só precisa de comprar aquilo. Eu nunca mais precisei de me preocupar com isso. Pá, e foi uma diferença gigantesca o facto de termos isso. Aliás, a voz off, por exemplo, é gravada com aqueles microfones, porque os microfones eram mesmo muito bons. E a voz off era gravada e a maior parte das vezes continua a ser gravada dentro de um carro, que é o melhor sítio de acústica que vocês podem encontrar. Ganda dica. Há muita malta que realmente gosta de gravar dentro de carros. Não, pá, se tu entras para um carro moderno, o isolamento de som que aquilo tem é brutal. E o teu som vai sair limpinho.
Seja limpinho. filtrado. Exatamente. Pronto, opá, isto são aprendizagens Pois, aí está. da E a vida. e a malta que está agora aqui a ouvir e que gosta desta área, se calhar pode apanhar já aqui umas dicas fixes Claro. para Mesmo. perceber onde é que pode começar, não é? Porque já atalhaste Exatamente. algum caminho com muita experiência, Exato. não é? Fu- E então, tu tendo esta. Estamos aqui a falar do som e do vídeo. Depois, a nível de edição, achas que há ali algum estilo específico que a edição de vídeo de Sim, carros tem? sim, sim. Que tinha ali uma identidade própria? Sim. Eu é que editava durante a maior parte dos anos, pá, aí durante 4 5 anos, acho que fui o único editor. Portanto, eu filmava e editava Uhum. tudo. Um, e eu sempre tentei criar uma uma identidade muito especial para a Razão Automóvel, para que quem visse um vídeo da Razão Automóvel soubesse imediatamente que era um vídeo da Razão Automóvel. E isto tem a ver com coisas tão simples como as cores, como era feita a estrutura do vídeo e, acima de tudo, com a linguagem técnica de edição que tinha, que era, na sua essência, uma edição simples, sem grandes efeitos e transições e seja o que for, porque, a meu ver, as coisas que têm menos floridos e menos coisas a acontecer são aquelas que prevalecem por mais tempo, hum, e que são mais fáceis de ver passado 4 5 anos. E se tu fores a ver um vídeo da Razão Automóvel mesmo de há 4 ou 5 anos, tu percebes que tu consegues ver o vídeo, percebes? Sem olhar e dizer assim, ai, que cena tão fleira, e porque é que há aqui chamas e coisas a arder, ou porque é que há aqui uma transição que vai daquelas coisas, estás a ver? Tipo, eu nunca quis entrar por aí, Uhum. porque sempre achei que, pá, mais simples, it's better. É sempre melhor. Sim, realmente, às vezes, acho que é um bocado isso. Não complicar, não é? Não complicar. Eu era e sou muito exigente na edição, do ponto de vista de que as coisas têm que ter um tempo e um ritmo muito específico. E para mim é muito mais importante na edição que um vídeo tenha um ritmo do que qualquer outra coisa. Portanto, Uhum. tu, quando estás a ver um vídeo, tens que ter um momento de euforia, como tens que ter um momento para descansar de euforia. Ok. Eu sou Coisa altamente dinâmica. crítico, Uhum. exatamente, eu sou altamente crítico em tudo o que tem a ver, mas tenho que o fazer por uma questão profissional. Mas eu odeio reels, eu odeio shorts e eu odeio essas coisas todas, porque são coisas que não trazem conteúdo nenhum. Ok. Nunca. É consumo São rápido. coisas para alimentar É consumo o rápido. teu. Exato, são coisas para alimentar o teu cérebro, como se fosse um ratinho a andar na roda, percebes? E tu chegas ao final de uma hora a olhar para aquilo e tu não te lembras de nada. Não te lembras de nada. É impossível lembrar-te de uma coisa. Ou tipo, quando vês outra vez, lembra, eu já vi isso, eu já vi isso, ok, já viste aquilo, mas aquilo não te trouxe nada, ahm, porque é sempre tudo muito feito. Primeiro é muito, muito artificial e é sempre muito feito para te injetar e manter a tua atenção durante aqueles segundos. Aquela coisa do Uhum. só tens 30 segundos para dar atenção, não sei Yeah. o quê. Pá, eu não quero saber disso. Eu sempre fui apologista do conteúdo longo. Acho que o conteúdo longo vai permanecer durante os próximos anos. Acho que nunca vai acabar. Acho que toda a gente tem necessidade de sentar um bocado e ouvir um podcast de uma hora, ou de ver um vídeo de 30 ou 40 minutos no Sim. YouTube, seja do que for, porque faz parte do ser humano querer aproveitar o tempo que está a ver uma coisa que gosta, ou ouvir uma Sim, coisa que sim, sim. gosta. E nós somos bichos de hábitos, e isso é um hábito que está incutido no ser humano desde o tempo do teatro,
Portanto, a mim, quando vem com essa conversa do isto agora o futuro é aquilo, tá bem, eu já ouvi falar que o futuro é uma data de coisas como os Apple Vision e por aí fora, e Ainda nós estamos à sabemos como espera. é que são. E as televisões 3D. Meter o seu mercado, bué de óculos verdade, 3D ali espalhados Essa, meu que se Deus. foram usados uma vez na vida e aquilo, e eu já fui ver cinema 3D, aquilo é o maior fail de sempre. É isso, pronto. Aliás, saí de lá com dor de cabeça, porque aquilo até faz mal às pessoas. Né? 3D era com aqueles óculos Com aqueles óculos, antropomórficos, O não é? azul, O azul e o vermelho. Parecia que estavas a ver O azul e o tipo vermelho. as personagens tipo em 3D, mas em 2D, porque vias Sim. perfeitamente que aquilo era uma. Era estranho, era como se fosse uma cena de papel. Era um truque, O gajo sim, está a era um falar truque, e é era uma um cena de truque papel, visual. é um truque. Era um Não, truque não visual. tinha. Sim. Aquilo, pronto, havia sempre aqueles gajos, é mais 3D, fogo. E eu dizia sempre, não. Mas é uma keyword importante o 3D nos dias que correm. Exato. Então, e tens algum sonho, algum projeto pessoal que gostasses de realizar envolvendo filmagem de carros? Algo que nunca tiveste a oportunidade de fazer até agora? Se querias um mês para filmar um carro. Não, olha, eu vou-te ser sincero. Eu adoro carros, mas não sou fanático de carros. Adoro carros. Acho que são um objeto de design de difícil concretização. Há uns mais bonitos que outros. E sempre gostei, especialmente, do aspecto dos carros e muitas vezes do barulho dos carros e por aí fora. Mas nunca foi aquela coisa de eu tenho que ir ver eu não vejo Fórmula 1, eu não vejo nada que seja ligado ao desporto automóvel. Não vejo, tenho outras coisas para ver, vejo muito YouTube, vejo muita coisa de câmaras, vejo muita coisa de cinema, vejo muita coisa por aí fora. Mas carros nunca foi aquela coisa. Sempre gostei de carros, sempre fui atrás de carros, sempre gostei de ver conteúdo de entretenimento de carros, como era o Top Gear e o Grand Tour. Mas nunca. E o carro para mim é uma coisa que é bonita de aparecer na televisão e quando tu vês um filme. Normalmente há sempre carros, não é? Portanto, é uma coisa que está mesmo presente na nossa vida. Agora, se me disseres, tens um sonho de filmar um carro, eu digo-te que a maior parte das pessoas que eu conheço que está neste ramo te diria, eu tenho um sonho de filmar aquele carro, aquele clube. Eu não tenho. Para mim, claro que quando vou filmar um Porsche ou um carro mais desportivo, há sempre um entusiasmo maior. É o exótico, não é? O exótico. Mas eu filmar tipo um Renault Clio ou um Peugeot 208 ou, por exemplo, eu gostava na mesma, adorava, estás a perceber? Aliás, às vezes até era mais desafiante, porque era uma coisa com mais pormenores, é uma coisa que tu sabes que vai chegar a mais gente, porque há mais gente que vê. Esses vídeos são muito mais visualizados, porque as pessoas querem ver um carro que possam comprar, não querem ver um carro. E eu acho que isso, a meu ver, pessoalmente, eu acho que isso está, exato, eu acho que isso está um bocadinho a desaparecer, aquela coisa do esta geração, acho que já nem quer saber assim muito de carros. Já não tem aquela ambição de sonho de ter um... Também não vem, há malta mais nova que nem tira a carta, porque tem meios de transporte, os Ubers e agora com os carros isso. elétricos, Não é? Com os carros elétricos, Exato. Já nem podes gravar o áudio. Exato, já nem podes gravar o áudio. Eu percebo essa parte, percebes? Portanto, claro que os carros vão ser sempre precisos para nós nos deslocarmos. E eu continuo a achar e continuo a gostar muito de carros clássicos e neoclássicos e por aí fora. Acho que são muito interessantes. Até, às vezes não só pelo aspecto, mas pelo cheiro. Por exemplo, entras num carro de 1990 tem um cheiro específico muito diferente. As escolas eram diferentes, as coisas eram todas diferentes. É um carro com história. E eu gosto desse feeling que tens quando entras num carro, quando entras num carro desses.
Agora, sonho, não tenho nenhum relacionado com filmar Nunca carros. pensaste fazer uma cena tipo Grand Tour? Eu já pensei, acho que todos, numa certa altura da vida, pensam em fazer um grande tour, mas repara numa Algo coisa. assim on the road. Não tem Tu necessariamente de tens... ser no mesmo género. Não, mas nós fizemos episódios on the road. Sim, mas eu quando digo é tipo juntar 2, 3 pessoas e fazer Sim, mas nós temos isso. uma Nós temos cena. isso com 2 pessoas. Acho que até temos com... chegamos a ter com 3. É um desafio muito grande. É preciso... Primeiro é preciso orçamento Pois. para isso acontecer. Depois é preciso um commitment muito grande de toda a equipa para estarem preparados e para estarem guionados, porque desenganem-se todos os meninos e meninas que estão aí desse lado que pensem que o Grande Tour ou o Top Gear não eram guionados, porque todos os episódios eram guionados até ao ínfimo detalhe. Yeah. Até ao aquelas coisas do o carro vai cair e vai arder. Man, não, aquilo era tudo pronto, era tudo pré-feito, até porque as pessoas não podem andar por aí a mandar carros por ravinas abaixo sem pedirem autorização às pessoas. Claro que há momentos dentro da série que estão a ser filmados na altura e que acontecem, que são engraçados e que fazem o final cut, não é? Yeah. Mas uma grande parte daquilo é tudo guionado. Portanto, isso era preciso não só um budget grande, como também um commitment muito grande de quem escreve e de quem representa. Portanto, eu não sei se existe em Portugal pessoas capazes de fazer isso Ok. neste momento. Porque é mesmo difícil, é mesmo muito difícil. Não estou a dizer isto para atingir ninguém, mas acho que neste momento, se dissessem, ok, tens 100 mil euros para fazer um vídeo on the road, podiam fazê-lo, mas não ia ser com a eficiência de um Grand Tour ou com um Top Gear. Sim. E se calhar aqueles 100 mil euros, se fosse para um projeto desses, dariam para fazer 2 ou 3 episódios. Se fosse para gente que saiba o que é que está a fazer, para gente que escreve e que fica tudo sabido que aquilo tem que acontecer naquela zona, quando. Então já estamos a falar budgets já da televisão ou Sim, Netflix, sem coisas assim, dúvida. já. Pá, claro que podes fazer isso na coboiada com os teus amigos e fazer. E eu Sim. acho que devem fazê-lo. Sim. E tentarem fazer imitações e façam-no, caraças. Eu acho que sim. Quanto mais, melhor. Eu acho que até precisamos disso. E às vezes são mais autênticos e são mais engraçados. Agora, se me perguntares, eu não sei se iria ter paciência neste momento para estar a fazer isso sem ser de uma maneira metódica e organizada. Estás a perceber? Ok. Porque eu passei muitos dias a acordar às 7 da manhã e a chegar às 11 da noite e à meia-noite para filmar um vídeo. E no Top Gear isso não acontece, porque eles têm horários e as Sim. horas extras são pagas à parte. Yeah. Portanto, lá está, não é só uma questão de ser uma parte muito bem organizada, é também o budget que existe para as coisas, não é? Tipo, Sim. tu sabes, ok, eu vou ficar aqui mais não sei quantas horas, mas vou receber por isso, não é? Mas entretanto, essa tua dedicação, não é? Como agora acabaste de falar, essas horas que tinhas, muitas vezes até fora do que devia estar previsto, também trouxe os seus frutos, não é? Porque acabaste por ganhar um prémio, tu e a tua equipa, Claro, não foi? claro que Em sim. 2021 no International Sim, Motor no Film Awards, International, sim. não é? E digo-te, ninguém estava à espera. Sim, a vossa reação foi mesmo bastante genuína, que eu vi o vídeo de vocês quando ganharam. Sim, não, foi... ninguém estava à espera daquilo, ninguém ia preparado, ninguém tinha texto sequer, aquele texto do vencedor, Pois. não é? Ninguém tinha, porque nós estávamos a curtir tanto o momento de termos sido nomeados, e atenção, porque era a primeira vez que um meio de comunicação português era nomeado, era a primeira vez que um meio de comunicação
era nomeado fora de Inglaterra, portanto estrangeiro, Uhum. e era a primeira vez que era um português nomeado. Portanto, era a primeira vez de muita coisa. Percebes? Era a primeira vez de tudo. Era a primeira vez que também estávamos a candidatar àquele prémio. Percebes? Que isto era uma ideia minha já 2 anos antes do prémio. Eu já tinha dito, não, um dia temos que concorrer a este prémio porque acho que temos capacidade para o fazer. E conseguiram. E quando surgiu aquela oportunidade da Lisnave, eu pensei, não. Agora. Falei com eles e disse, olha, isto vai acontecer, mas nós temos que candidatar este vídeo. Ou seja, aos o vídeo já prémios. foi pensado O vídeo foi pensado para poder ser já uma pensado. candidatura a esse festival. Exatamente. Ok. E foi assim, foi a primeira vez disso tudo, e depois nós estávamos lá e de repente o gajo diz, razão, automóvel, diz a gente, o quê, meu? Sim, e depois também é importante referir que vocês estavam a competir com malta, com grandes nomes. com sim, malta sim, já com grandes muita nomes. rodagem nisto, Sim, né? Portanto, nós sim, estamos aqui sim, a falar, não é, de nomes, Estamos a falar de Top Gears e afins. sim, e nomes que tinham orçamentos. que não Sim. têm nada. Portanto, ou seja, vocês ainda tiveram ainda mais mérito, porque era ali quase um David contra Golias. Exatamente. E foi conseguiram ganhar. muito giro por causa disso. E a partir daí fomos sempre nomeados. E, Sim, foram e 4 enquanto anos. existir uma coisa que se chama Haggerty, nós nunca mais vamos ganhar. Porque, Haggerty são os Papa festivais. Esquece, Haggerty neste momento está muito à frente. Não é só em tudo, percebes? Pois. Tem um orçamento gigantesco, mas depois tem uma equipa de edição muito, muito Também a boa. infraestrutura já muito, Exato. muito desenvolvida. Depois, tipo, os locutores têm uma vontade que é uma vontade já muito de entretenimento, percebes? Portanto, já roça ali. Tu vais ver um vídeo da Haggerty e já roça ali aquilo que encontravas no Top Gear, estás a perceber? Que é um comunicador que consegue mesmo fazer aquela ligação de entretenimento. E eu não estou a dizer que isto seja melhor ou seja pior, mas é uma coisa que chega a mais gente, percebes? Quando tu estás a ver, tu podes estar a ver um fulano a falar de um automóvel, depois podes estar a ver um fulano que fala de uma maneira tão específica, como é o Jason Camisa, em que tu olhas e ouves e crias uma empatia muito grande, percebes? Porque é quase um personagem de filme, percebes? E isso é brutal. E isso é muito difícil conseguires adquirir. E isso não quer dizer que tenha mais valor. Atenção, não é isso que eu estou a dizer. Mas aquelas coisas é como alguns jogadores de futebol, parecem de vez em quando. Parece que nasceram para aquilo. Exato, parece que nasceram para aquilo. Então, isso, para terminarmos aqui um bocado esta parte dos automóveis, para passarmos a outro aspecto importante também do teu lado profissional, quais é que seriam as tuas maiores influências ou inspirações nessa indústria? Até mesmo para quem nos esteja a ouvir, que se não conhecer e procurar. De automóveis? Sim. E de vídeos de automóveis. E de vídeos de automóveis. Sim. Então, olha, as minhas inspirações óbvias eram Top Gear e o Grand Tour. Mas depois, na altura, tínhamos o Car Faction, tínhamos também. Ou então, se quiseres até mesmo dizer alguém mais específico, algum profissional da área que tu gostes, algum videógrafo. Olha, eu falava com essa malta que estava na Car Faction. Tinhas um fulano que era o George Peck, que eu acho que agora ele está na Top Gear. Eu agora não me estou a lembrar do resto do nome da malta. Apanhaste-me assim um bocado desprevenido, mas tinha 2 ou 3 pessoas. É para a malta ver que isto não é combinado, não é? Mas em fotografia tens o Aston Pirates. Tens. Eu tenho uma série de gente que está no meu Instagram e no meu YouTube, e eu sempre fui uma pessoa assim um bocado tipo aparece e eu vou ver e eu sei reconhecer quem é que é aquela pessoa, mas se me perguntares quem é que eu vejo, eu não te sei dizer o nome. Pronto, salvo raras exceções de gajos que são mundialmente conhecidos, eu depois acabo por não me lembrar dos vídeos. Mas olha, estou agora aqui a abrir o meu YouTube. Isto está certo? Tá, acho que está certo.
Estão a ver, malta? Isto E aqui é tudo aqui em tempo real. On the é spot. tudo aqui em tempo real. Olha, e eu tenho, por exemplo, tenho aqui, vou-te dar aqui um exemplo. Tens aqui um fã que é o Chris Brockhurst, que não é de carros, mas que tem coisas muito interessantes. Depois tens um fã que eu acho que é genial, também não é de carros, mas de vez em quando faz uma coisa ou outra de carros, mas isto tem a ver com a cena do YouTube. E não só a cena do YouTube, a cena do YouTube relacionado com a parte depois de ter a técnica e de lá está, de ter aquele lado que cria empatia, que é o Make Art Now, que eu acho que é obrigatório para toda a gente ver. Toda a gente deve ver esse canal para perceber o que é um vídeo bem feito. Pronto, fica a sugestão. Hashtag fica a dica. Sim, depois tens aqui um rapaz que eu comecei a seguir há uns anos atrás que faz umas coisas giras relacionadas com os carros, que é The Car Creative, também é porreiro. Pá, e assim, agora não estou. Tens o Mark Bone, que tem a ver com documentários, que é ótimo. Estava a ver se encontrava aqui, porque há aqui um que eu também acho que é muito engraçado. Tem muitos poucos seguidores e diz muita coisa boa. Às vezes é o mais comum. Agora não estou aqui a encontrar. Mas olha, pronto, se quiseres, depois eventualmente se encontrares, podes-nos Enviamos essa enviar. lista e Nós depois partilhamos Exato. no. E vocês partilham, Sim, nós exatamente. podemos Sim, partilhar. Então agora já estamos aqui na onda do YouTube. Nós também sabemos que tu próprio, não é? Neste momento também tens o teu próprio canal de YouTube e estás a criar muito conteúdo, nomeadamente na área de análise de equipamento fotográfico e de vídeo. Pá, como é que te surgiu isso de quereres criar esses vídeos? Olha, eu até estava a tentar confirmar Quando quanto é que tempo abriste é o que canal? tem, quando é que abriu o canal. E isto é só para... Porque nós já tínhamos falado há bocadinho. Sim. Em off, sim. Em off. Exato. Se és tu, se é o agonia. Exatamente. Então, olha, o meu canal tem junho de 2015. Wow. Yeah. Portanto, o meu canal vai fazer 10 anos. 10 anos. Eu posso fazer uma festa já. Sim. Já Os podes 10 fazer um anos. episódio de 10 anos. 10 anos de YouTube do canal do Filipe Abreu. Fogo, caraças. Epá, não, eu vou ser sincero. O YouTube sempre foi uma grande paixão minha. Sempre adorei o YouTube e sempre vi o YouTube como a plataforma que mais podia crescer. E eu sou do tempo, e vocês também são do tempo, do i5 Uhum. e do MySpace. e depois do MySpace. E eu sempre achei que o YouTube foi uma jogada genial de comunidade associada a vídeo. E isso é uma coisa que mais ninguém conseguiu replicar. Eu também tive o Vimeo e por aí fora. Mas a verdade é que basicamente o YouTube conseguiu dar a chance a toda a gente do mundo a criar conteúdos e a partilhá-los com o mundo inteiro. E isso é uma coisa de borla, atenção, de borla. E alguns até a serem pagos. E se nós pensarmos bem no que é que isto representa, é uma cena brutal, não é? Porque tu tens uma plataforma que é gratuita que tu podes agarrar no teu computador, no teu telemóvel, numa coisa qualquer e começares a fazer episódios Fazer todos conteúdo. os dias, seja do que for. E agora acho que vai ser transformado agora o YouTube uma cena ainda mais à frente. Que eu acho que ainda vai ser mais à frente. Mas eu sempre achei que esta era a plataforma. Acho que o Instagram é muito giro, o Facebook também continua a ser útil, eu continuo a utilizar o Facebook todos os dias para grupos. Acho que continua a ser é um mal necessário, porque acaba por ser um sítio onde tu tens montes de grupos relacionados com equipamento, pelo menos eu tenho, e as pessoas todos os dias continuam a falar, uma coisa que não dá para acontecer, por exemplo, no Instagram, que eles tentaram com esta coisa do threads, mas que ninguém percebe como é que se usa. E eu acho que o YouTube é uma plataforma absolutamente genial. E foi por isso que eu sempre tive este fascínio. Criei logo
um canal lá em 2015 com vlogs, a pensar que era o Casey Neistat, não é? A fazer os meus vlogs do dia a dia que não tinham interesse nenhum, porque eu não vivia em Nova Iorque, vivia em Torres Novas e portanto não havia grande coisa para dizer. E eu depressa cheguei à conclusão, passado uma semana ou duas, que já tinha dito tudo o que havia para dizer e para fazer enquanto estava aqui. Porque, pronto, são realidades diferentes. Pois, é verdade. Mas pronto, opá, mas lá está, mas tive essa vontade, quis fazer, tinha essa inspiração, e depressa comecei a criar a minha lista de canais que subscrevia, não é? Uhum. E ver o crescimento de outros youtubers, por exemplo, ver o crescimento do Nuno Agnia, ver o crescimento do Bernardo Almeida, ver o crescimento, por exemplo, na área do na área da fotografia, como o Peter McKinnon. Pá, todos esses gajos surgiram muito pouco depois disso. E é aquela coisa em que tu sentes que eles estão a viver o sonho e acompanhas aquele processo todo, e é uma sinergia que eu acho que acaba por apaixonar muita gente, porque não é por acaso que há tanta gente a ver o YouTube, e não é por acaso que hoje em dia falas com um miúdo qualquer e o que é que ele te diz? Quer ser um youtuber. Às vezes não é pelas melhores razões, porque eu acho que há streamer, youtubers que deviam ser banidos da internet porque são uma péssima influência para os miúdos, e os paizinhos deviam de andar em cima dos miúdos para ver o que é que eles andam a ver no YouTube, porque às vezes só andam a ver parvoíces. E é uma coisa que me chateia, é ver que esse tipo de parvoíces e de coisas que, pá, que não são boas para a criançada ver, depois ainda por cima são recompensadas Sim, com tem milhares visualizações. e milhões. Sim, Pá, sim. percebes? Sim, Tipo, eu não consigo visualizações. entender isso, e acho que nesse sentido devia de haver um filtro maior. Eu sei que, por exemplo, mas isto acontece ainda muito em Portugal, e isso é reflexo das coisas demorarem mais a acontecer em Portugal. Porque nos Estados Unidos tu não tens essas coisas a acontecer. Aqueles que realmente têm muitas visualizações não são idiotas, são pessoas que estão a fazer coisas com pés e cabeça. Mas como Portugal é um país tão pequeno e houve 3 ou 4 que tiveram a sorte de conseguir criar uma comunidade naquela altura, criam milhares e milhões milhões não, mas milhares centenas de milhares de seguidores, e que são uma péssima influência para as crianças. Eu acho que aquilo devia ser proibido pelo YouTube, sequer deles andarem, porque claramente são crianças que seguem aqueles indivíduos, percebes? E eu, pá, Mas se calhar, como para traz mim, muitas visualizações até para o próprio YouTube, por causa das publicidades e afins, sim, mas quer dizer, eles... no ramo do YouTube, olhando ao panorama geral, aquilo são minhocas, não é? Não são, Também não é são verdade. gajos com 20 milhões, nem 30 milhões, nem 1 milhão sequer, percebes? São gajos que andam ali, pronto. E aquilo para o panorama do YouTube não é nada. Pá, e eu acho que não faz sentido. E depois com miúdos a verem aquelas coisas e a fazerem publicidade depois a casas de apostas e não sei o que, já é mau o suficiente. Um gajo hoje em dia ver malta que fica. Que não há muito controle sobre isso, das apostas, a meu ver, em Portugal. Já estamos a entrar aqui por outro ramo, não sei se estão a ver. Sim, Mas sim. isto são coisas. Sim. Isto já parece irritações, né? Isto são coisas que me irritam mesmo profundamente. Pá, Estás e aqui a ter um vejo que momento rant acontece. do Filipe. Exato. Pá, que me irritam profundamente e que eu vejo que existem e que parece que toda a gente se pia para o lado e está tudo bem. Mas pronto. Mas independentemente disso, eu acho que o YouTube é um sítio muito bom para se estar. Eu estou a apostar muito no meu canal agora. Quero mesmo que isto cresça. Tenho a sorte de ter várias marcas que entraram em contacto comigo, das quais eu fiquei perplexo por ter um canal tão pequeno em Portugal, mas as marcas querem trabalhar comigo porque veem que existe um conteúdo de qualidade. Sim. E que às vezes não é preciso ter 10 mil, 15 mil, 20 mil visualizações para tu conseguires convencer alguém a comprar um determinado produto porque é bom. É preciso é que a pessoa que esteja a fazer a análise desse produto
primeiro que seja honesta e depois que te apresente as coisas de uma maneira específica para quem está à procura e não uma coisa super generalizada, que é o que acontece na maior parte das vezes. Eu sei que às vezes parece que é um bocado secante, mas eu prefiro ser secante e explicar tudo o que tens de oferta naquele produto do que estar a dizer, pá, é muito bom comprar isso e carregas neste botão e faz isto e pronto. Não, o mais difícil pode ser até manter alguma imparcialidade quando se tem Não, isso marcas é, a olha, apoiar isso é assim. uma coisa, ainda bem que tocas nesse assunto, isso é uma coisa muito interessante, porque, por exemplo, eu trabalho com a Canon há imenso tempo. Aliás, foi a primeira marca a apostar em mim como criador de conteúdo. E há uma conversa que eu tenho várias vezes com eles que é, eu não vou deixar de dizer que isto é uma coisa que está mal. Porque não vai estar só mal para mim, vai estar para os outros. Claro. E eu quero que a marca, na próxima versão que fizer isto, tenha isto emendado. Portanto, eu estou, ao fim e ao cabo, a fazer um serviço público. Não estou a dizer mal da marca, estou a dizer que isto podia ser melhorado. E eu acho que isso é muito importante Claro, mesmo. qualquer pessoa depois que compra acaba por ver exatamente a Sim, mesma coisa. por isso, valida um bocado isso. Sim. Exatamente. Sim, acho que é isso também. Exatamente. E essa imparcialidade também é o que as pessoas procuram, não é? Claro, Uh, eu até, acho porque, que sim. até porque quando normalmente se fala que nós estamos associados a uma marca ou não, há logo aquela nuvem por cima, tipo, pá, pois ele agora está associado à marca, então Pois só vai falar bem da marca, é por causa disso, Exato. sim, não é? sim. E as pessoas têm que perceber que, pronto, há casos assim, é inegável, mas as pessoas Uhum. também têm que perceber que não, cá há pessoal que consegue, tipo, ok, a marca tem os seus lados positivos, mas também há aqui aspectos que realmente podem ser melhorados e nós sabemos que cada vez mais este hardware, como a gente pode dizer no geral, né, este equipamento, Uhum. pá, passado 2, 3 anos vai ter uma versão nova. Portanto, Claro. ou seja, Hoje em todo dia este isso, em feedback tudo. que nós poderemos dar, eles se forem inteligentes, aproveitam-no, Claro. não é? Uhum. Que é E dizer, é opá, isso que acaba por pronto, acontecer. exatamente, que é assim, E é opá, isso se que temos acaba aqui por malta que é profissional da área, que nos diz que a nossa câmara, pá, realmente tem aqui esta lacuna assim, assim, pá, então vamos ter que dar a volta a isto. Claro. É assim, tu podes escolher dizer isso em privado ou dizer isso em público. Mas Uhum. se me estão a dar uma coisa, eu normalmente faço as duas maneiras. Faço em público e faço em privado. Claro, Porque sim. se eu estou a mostrar às pessoas e as pessoas seguem-me e acreditam naquilo que eu estou a dizer, eu tenho que dizer que há determinadas coisas que não estão bem. Uhum. E é por isso que ninguém me paga nada, não é? Portanto, a Canon, por exemplo, eles dão umas câmaras para eu testar e eu tenho que as devolver. Claro. Depois dás o teu review durante aquele tempo, Sim, sim, sim. sim. Faz os É teus X testes. tempo daquelas câmaras e eu depois, elas não têm nada a ver com aquilo que eu possa dizer ou não. É claro que se eu agarrar na câmara e começar a dizer, pá, esta câmara é uma grande merda. Sim. Se eu disser isso, Sim. provavelmente eles não me emprestam outra. Porque, pá, na verdade não há câmaras que sejam assim. Só E se calhar seja até da marca gostavam se for. conseguisses fundamentar isso agora. É pá, sim, mas quer dizer, Se tipo, tivesse mas sido um isso, flop completo, mas epá, eu sim, acho mas que tu podes dizer que foi um flop de uma maneira sim, não, um gajo não tem que ser assim agradável, não é? agressivo, claro, Não, claro. Já, não já vais tiveste dizer alguma experiência que a tua opinião mudou depois de algum tempo? depois de ter experimentado um Sim. produto, Tipo, achares que a já, coisa estava ali um já, bocadinho subpar, mas com o tempo já, percebeste a ideia por trás olha, do. deixa-me ver aqui um exemplo recente. E atenção, este exemplo que eu te vou dar não foi um exemplo, ou seja, eu não fiz o vídeo e depois do vídeo é que eu pensei isso. Eu comprei o produto, que foi o Osmo Pocket 3, e pensava que aquilo ia ser um ganda fail. Ah, Mas era um produto que eu estava a precisar para sacar uns planos específicos e era a única coisa que existia para conseguir safar, especialmente porque ia estar a viajar. E passado um mês de utilizar aquilo e andei com aquilo por todo lado, eu pensei, isto é a cena mais espetacular é super que já foi versátil. criada. A sério. É porque aquilo, tu às vezes tens produtos em que tu dizes, ok, pá, mas isto depois não tem uma qualidade. Por exemplo, compras uma GoPro e depois dizes, ok, tenho uma GoPro. Mas depois a GoPro à noite epá, é uma desgraça. É. A GoPro tem estabilização, mas a estabilização não é como a de um gimbal. A GoPro, por exemplo, os fecheiros depois começam logo a dar de si quando começas a fazer um color grading um bocadinho mais pesado, porque não tem um bitrate alto e não sei o quê.
Portanto, há sempre todos estes. Atenção, eu não estou aqui a fazer um bashing à GoPro. GoPro, como podia ser outra câmera qualquer. A verdade é que tu olhas para o DJI Osmo Pocket 3 e é um gimbal, é pequeno, a imagem é soberba, a bateria dura imenso tempo. Depois há todas estas condicionantes, né? Depois tu vais fazendo um checklist e as câmaras começam logo ali a falhar. A imagem vai dar boa, estabilização vai dar boa, bateria 10 minutos, pumba, vai para o lado. Cartões, só leva cartões até 32 GB. Então como é que eu passo isto? Depois a app funciona mal, pronto. E ali na DJI aquilo é só checkbox. E aquilo é mesmo um produto que está a um preço muito bom e que te dá acesso. Tu hoje em dia, se compras uma Pocket 3 com o Creator Combo, tu podes fazer tudo no YouTube. Não tens desculpa nenhuma. Tipo, podes fazer tudo com aquilo. Aquilo é incrível. Sim, aquilo é quase uma mini câmera no mini gimbal. Exatamente. Sim. Mas com uma qualidade de uma câmera grande. Sim, Aí é que está a diferença. E eu acho que a única coisa que falta, que eu disse depois no meu review, é eles fazerem aquilo. Se eles fizerem aquilo, pode ser um bocadinho maior, mas depois a cabeça pode ser igual àquela que tens, por exemplo, nos Mavic 3 Pro e não sei o quê, ou seja, ter 3 objetivas, porque eu acho que o grande problema daquilo é só ter uma objetiva. Pois, Ficas limitado pois, só não é àquilo. versátil nesse sentido. Por exemplo, eu a filmar carros, aquilo é muito giro, tu metes aquilo e aquilo quase que substitui aquele rig de 20 e tal mil euros que eu tenho, porque a imagem é mesmo boa, só que depois lá está, tu só consegues fazer aquele plano. Pois, Não não podes ir varia mais muito. perto, Pois, não podes ir não sei o quê, e ainda por cima, para conseguires um plano mesmo bom, o carro tem que vir muito perto de ti. Isto são tudo condicionantes, não é? Sim. Que metes no YouTube ou no Instagram, ou seja o que for, e aparece lá aquele gajo, comprei isto, o Move Max e o DJI Pocket 3 e fazes grandes planos. Mas pronto, é só aquilo. É igual, são todos iguais. Se procurares Pocket 3 Move Max Blade, vais ver que os planos são todos iguais, nenhum é diferente. Só dá para fazer aquilo. Pois, não dá para não dá fazer para mais. Não dá para mais. Sim. Mas sim, é curioso esse feedback. E agora, por exemplo, estávamos aqui a falar do YouTube, que agora também é uma aposta bastante grande que estás a ter, e acho que fazes bem. Mas tu não achas que o mercado de análise de equipamento fotográfico e de vídeo que já está a começar a ficar um bocado saturado? Ou achas que há aqui realmente um fator distintivo da tua parte que pode fazer com que haja aqui uma filtragem da parte de quem vê, de perceber quem é que realmente consegue fazer análises imparciais e com qualidade do que simplesmente aqueles que recebem equipamento e fazem só porque sim? Sim. Eu acho que tens razão, é um mercado super saturado a nível mundial. Em Portugal é um nicho que não tem ninguém. Pois, o nosso Neste mercado, sim, o nosso mercado também é mais pequeno, mas Isto tem duas coisas tem duas coisas, uma boa e uma má. É um nicho que está pouco explorado, portanto existe aqui uma oportunidade, e tem nessa mesma oportunidade um maior contratempo, porque o YouTube funciona através de um algoritmo, e esse algoritmo para este nicho não existe em Portugal. Eu não vou mandar tráfego para ninguém em Portugal desta área, nem ninguém desta área vai mandar tráfego para mim. Portanto, não existe aqui um ecossistema que existe, por exemplo, em vídeos em inglês, em que eu dou-te um exemplo muito simples. Eu criei um canal em inglês há 6 meses. eu não sabia. Pronto, eu criei o canal e tenho lá 4 vídeos. Fiz 4 video reviews. Essas 4 video reviews têm 3.000 ou 4.000 visualizações. O meu canal em português, para chegar às 1.000 e tal visualizações, Mas é um achas então castigo. aí que... Em coisas específicas, Pois. atenção, porque no outro lado não estamos a falar de coisas, eu postei coisas altamente específicas. Um vídeo do DJI Ronin 4D, que aqui em Portugal deve-se ter vendido 2, um para mim e outro para mais alguém, e outro foi do DJI Focus Pro, que em Portugal acho que nem sequer, eu não conheço ninguém que tenha o DJI Focus Pro. Portanto, são produtos altamente específicos que mesmo assim conseguiram ter aquelas visualizações.
Mas acho que também Porquê? Porque existe um algoritmo Sim, que consegue que alimentar encaminha para aquilo ti. tudo. Mas isso também acho que não terá a ver com a própria barreira linguística? Aqui em Portugal, Sim. O facto dos nossos vídeos, por exemplo, tu fizeste um conteúdo no canal em inglês. É óbvio que o facto de estás a fazer um conteúdo em inglês aumenta-te largamente, aumenta-te, não sim, é? sim, claro que sim, mas tu Exponencialmente tens até que a ter. visibilidade que o vídeo poderá ter, não é? Tendo Exato, mas qualidade. tu tens que ter um algoritmo dentro daquele nicho que te empurra o vídeo, porque atenção, tu chegas ali e tens 0 subscritores, eu tinha 0 Pois, sim, começaste do subscritores, eu zero, não sim, sim, publiquei sim. aquilo a Sim, ninguém, sim. eu não mostrei aquilo a ninguém, aquilo é Foi quase um tubo de 100% ensaio. Foi quase algoritmo, uma espécie de tubo de ensaio. 100% algoritmo. E tu chegas aqui, eu vejo, basta ir às analytics do meu vídeo, dos meus vídeos em Portugal. Eu vejo, às vezes, tenho recomendações de vídeo a cabrita da mamã, que são coisas que é isto, que eu às vezes tipo, mas como é que isto sugere o meu vídeo? Tipo, aquilo é o algoritmo tipo mesmo a passar-se, estás a ver? Pois, Tipo, este gajo está a falar sobre câmaras, então, mas quem é que vamos mandar para este canal? Estás a ver? sim. Não existe, aquilo não existe. É um algoritmo, não existe. Tínhamos o Vasco Estrelado, que deixou de fazer também. Agora está apenas com o podcast. Uhum. Epá, e lá está, não existe. Não existe, epá, e no mundo em que cada vez existe mais pessoas a não quererem fazer este tipo de conteúdo em Portugal, porque a malta mais nova quer é ser famoso, não quer ter muito trabalho, quer é aparecer, ou fazer de um gato, ou uma coisa qualquer. Eu por acaso devia fazer da minha gata, que ela tinha A potencial para gestão isso. dos gatos são bons. Então não São é? bons clique. Para o clique, não é? Exato, é só ficar ali a Quase filmar clickbait. 10 minutos, tenho logo conteúdo para um Sim. mês. Então, Mas só para terminar isto, o que eu acho estranho em Portugal é que, por exemplo, nós temos eu tenho aquele canal em inglês e eu chego àquele canal em inglês e mesmo a ter 4.000 visualizações ou 3.000, tenho lá 70 comentários. 70 pessoas comentaram aquilo. E eu chego aos meus vídeos em Portugal e olho e tenho 2 ou 3 comentários. Às vezes não tenho nenhum. Mas depois chega à minha caixa de entrada do Instagram e tenho lá tipo 30 ou 40 mensagens. Aí é bué da fixe o vídeo. É não sei o quê. É blá. E eu não percebo. Juro-te, eu não percebo. Qual é que é a dificuldade? Aliás, os comentários que eu tenho no meu canal em português são de brasileiros. Que são um povo que tem uma mentalidade completamente diferente sim, da para nossa. eles a cena do YouTube já é uma coisa muito mais Sim. Chegam lá. habitual. Epá, Sim. ainda por cima no YouTube. Sabes o que é que eu acho mais estranho? Porque às vezes as pessoas dizem-me assim: mas isso é porque as pessoas são um bocado tímidas. É? Então como é que as pessoas são tão tímidas e no YouTube podem ser anónimos, têm um avatar, tu podes ter um avatar, a maior parte das pessoas no YouTube são um avatar, e depois essas pessoas são tímidas mas vêm falar contigo com uma conta, um perfil pessoal do Instagram que mostra a fotografia, mostra de onde é que és, mostra não sei o quê. Não pode ser por uma questão de timidez. Eu acho que é uma aversão que têm em comentar publicamente. Uhum. Mesmo sabendo que ninguém sabe quem é que eles são. Porque Ok. tu és um avatar ali, no YouTube. Não és uma pessoa identificada, não é? Uhum. Pode ser mesmo um bocado isso que estás a dizer. Ou então há outros que simplesmente comentam por terem esse anonimato. E às vezes dizem o que não interessa. Não devia. Não é? Também Pois. é um bocado Epá, também mas eu esse prefiro revés que da seja medalha. assim. Não é? Mas eu prefiro que seja um gajo parvo a chegar lá a dizer assim: não vales nada, meu. És mesmo mau. Pá, mas ao menos foi lá comentar. Comentem, caraças, que é para alimentar o algoritmo. Perdeu uns minutos ali a escrever. Não é? Exato. Agora, tipo, quando tu chegas lá e não vês nada, aí é que pensas assim: mas será que alguém está a ver? Pois, sim. Ficas sempre É nessa dúvida estranho. se tens público, não é? E É muitas vezes só sabes estranho. se tens público ou não através das estatísticas. Não é? Exato. E quando chego ao Instagram é que vejo. Pois, É estranho. Que é noutra plataforma que não tem nada a ver. pois. Pois é, malta. Por isso, olha, já sabem. Nada, Comentem-me. nada como irem ao YouTube do Filipe, que fica já aqui. É Filipe_Abreu. Ok? Ou então no Instagram, que é Filipe Abreu. Portanto, tudo junto.
Deixem comentários nos vídeos dele. Já perceberam que ele realmente gosta de ter esse feedback. Eu respondo, mas é que eu respondo. E podem colocar dúvidas, exatamente. Ainda por cima eu digo ele sempre nos vídeos, o que é que vocês acham? O que é que querem saber? Exatamente. Deixem um comentário. E ainda por cima Ri. Pois, eu percebo. Pá, não percebo, sim. pá. Podíamos ter ali uma conversa, não é? Sim, é Comunidade. verdade. Ainda por cima, ainda por cima se tu tiveste, não é, essa possibilidade de experimentar o equipamento, quem esteja interessado em adquirir. Por exemplo, aquilo que eu estava a dizer há bocado dos grupos do Facebook, porque é que eu gosto? Às vezes chego lá, todos está uma coisa, pau, posto lá qualquer coisa. Olha, tenho aqui esta cama, alguém quer saber alguma coisa? Pum, às vezes são 100 comentários, meu. É impressionante. Pá, eu tenho a oportunidade de ter, por exemplo, câmaras da Canon antes delas saírem, e quando saem, na primeira semana em que tenho, eu estou com a câmara aqui em casa a prestar cenas e o pessoal não diz nada. Então temos que falar. Pá, eu não percebo, caraça. E depois, tipo, eu sei que essas pessoas, porque às vezes aparece-me por curiosidade, às vezes aparece-me um post de um gajo qualquer que eu vejo com a mesma câmera no Instagram. E eu, deixa lá ver os comentários. E depois eu vejo lá 3 ou 4 malta que eu conheço, que me segue. Lá já vão perguntar. This looks amazing. How is that switch? Does it work good? E eu fico sempre assim. Então, está aqui a câmera, cara. Se perguntam-me como é que funciona o botão, eu respondo na boa. Sim. Pois? Não é? Sim. Pois, acho que é mesmo uma questão de mentalidade do pessoal. Mas pronto, já ficou aqui o alerta. A malta que está a ouvir e que vai visitar o teu Instagram e o teu YouTube. Por isso, malta, deem feedback ao Filipe. E já agora também podemos aproveitar a deixa e também deem feedback a nós. E a vocês também. E a nós também, que também era importante. Nós, tal como o Filipe, também muitas vezes também só temos noção que as pessoas realmente nos ouvem pelas estatísticas, né? Percebemos que realmente que há ouvintes, e ainda bem. E também agora temos uma nova plataforma, por assim dizer, que também para dar algum feedback, que é o nosso sistema do Patreon. Que vamos aqui aproveitar para também deixar aqui o link, que é o patreon.com/prova de contacto podcast, em que podem apoiar este projeto. Disso, como nós já dissemos no início, já temos 4 patronos. Esperemos contar com mais alguns e todo o apoio é bem-vindo. E relembramos que vamos ter um giveaway quando tivermos 20 patronos de apoio RAW. É verdade. Portanto, fica aqui o desafio, no bom sentido, para quem nos ouve e quer apoiar este projeto. E mais uma vez temos que aqui agradecer ao Filipe por este feedback. Obrigado. Nós tínhamos aqui conversa para Sabes muito que eu mais. agora ficava aqui mais uma hora. Sim, mas olha que eu acho que podemos combinar voltar a falar especificamente. Sim. Até podemos fazer um episódio mais focado nessa questão do YouTube, porque acho que temos aí algumas ideias interessantes, e até podemos envolver algumas dúvidas que alguns ouvintes nossos tenham relacionado a questões de YouTube e criar conteúdos para o YouTube, e acho que poderá ser uma excelente conversa e uma excelente adição para esse debate. E fica já aqui essa ideia, e Filipe, fica já aqui o pré-convite feito também. Muito obrigado. Também acho que és um excelente comunicador e temos que falar, ainda por cima falaste a cena da Canon, temos que voltar a falar mais brevemente sobre isso. Para começar aqui a receber as novidades assim também um bocado mais de antemão. Exato. Malta, espero que tenham gostado deste episódio. Já sabem, se quiserem deixar o vosso feedback, podem enviar para o nosso e-mail. Para o provadecontacto.podcast@gmail.com. Estava a ver aqui é ouvir grilos. Agora fiquei assustado. Pronto, então podem deixar também feedback no nosso Instagram ou até mesmo no nosso canal do YouTube, que também temos, né? Todos os episódios, nas plataformas onde nos ouvem. Muito obrigado por estarem desse lado. Não se esqueçam, malta, se quiserem apoiar o nosso projeto, podem o fazer através do Patreon, a gente agradece. Até um próximo episódio, malta. Obrigado, malta. Obrigado.